falando sobre epilepsia contra o preconceito. Dia 22 de abril de 2020, foi publicado no Diário Oficial a autorização da primeira empresa brasileira para a fabricação e comercialização do canabidiol medicinal. Vamos falar sobre maconha, canabidiol e epilepsia. A maconha, em muitos países do mundo, é classificada como droga ilícita devido aos seus efeitos psicoativos. Ela é um produto derivado da planta cannabis sativa. Nem sempre a cannabis sativa teve o seu nome associado ao uso recreacional ou à proibição. Existem numerosos registros do seu uso na medicina oriental, desde 2700 anos antes de Cristo, em diversos países como a China e a Índia, para tratamento das mais diversas doenças. Esse conhecimento foi trazido para a Inglaterra no final do século XIX e incorporado à medicina ocidental. Desta época, podem ser encontrados relatos de casos em que se utilizava o extrato de cannabis para tratar a epilepsia em associação com brometo, a única medicação antiepilética existente na época. No início do século XX, o interesse pelo extrato de cannabis para tratamento de epilepsia começa a diminuir, com a chegada do fenobarbital, um potente fármaco antiepilético, e alguns anos depois, com a proibição do uso e da comercialização da maconha. Ao longo do século XX e XXI, a planta do gênero cannabis vai progressivamente voltando à cena. Várias descobertas científicas começam a se acumular. Já se sabe que a cannabis sativa tem 3 grandes grupos de componentes ativos: os terpenoides, os flavonoides e os canabinoides. Já se sabe também que o nosso corpo produz canabinoides, os chamados endocannabinoides. Os receptores para os endocannabinoides se distribuem por todo o corpo, inclusive estão presentes no cérebro, por isso muita atenção é dada ao estudo dos canabinoides da planta. Existem pelo menos 16 tipos de canabinoides, sendo os mais importantes o THC e o CBD, o canabidiol. Já se sabe que o THC é o canabinoide responsável pelos efeitos psicotrópicos e de dependência da maconha. E existe muita controvérsia sobre seu efeito melhorando ou piorando as crises. Já o canabidiol tem claro efeito antiepilético e não possui os efeitos psicoativos e de dependência. Em paralelo aos avanços científicos, progressivamente são publicados casos isolados na literatura e casos ficam famosos na mídia após melhora da epilepsia. É o caso da Charlotte Figi, uma das pacientes que teve grande visibilidade no início dos anos 2000. Ela tinha epilepsia refratária secundária à síndrome de Dravet e se observou uma redução no número de crises após o uso do óleo de cannabis. Tudo isso em conjunto aumenta a pressão pelas mudanças na legislação, impulsionado por grande mobilização popular pela legalização do uso medicinal da maconha. A legislação em torno do uso e da comercialização da maconha varia muito de país para país. Aqui no Brasil, desde 2015, a Anvisa autoriza a importação e agora, em 2020, já é autorizada a fabricação e a venda da cannabis medicinal. E do ponto de vista científico, é seguro usar derivados da cannabis para tratamento de epilepsia? E qual a eficácia? Os ensaios clínicos com maior poder científico até o momento foram realizados com um produto específico, o Epidiolex, uma preparação com canabidiol purificado, seguindo altos padrões de qualidade. Esta formulação se mostrou segura. Os efeitos colaterais a curto prazo mais comuns foram leves, como fadiga, redução do apetite, náuseas e diarreia. Efeitos colaterais graves, como aumento das enzimas do fígado ou sono excessivo, ocorreram mais comumente quando o CBD estava associado a outras medicações específicas. Os efeitos a longo prazo ainda estão sendo estudados. Existe dúvida se o uso crônico poderia comprometer o QI, por exemplo. Em relação à eficácia, esses estudos com Epidiolex foram feitos em 2 populações específicas de pacientes, aqueles com idade de 2 a 18 anos e com epilepsia secundária à síndrome de Dravet e síndrome de Lennox-Gastaut, e que tinham crises refratárias, ou seja,
que continuavam apresentando vários tipos de crise a despeito do uso de pelo menos 2 medicações. Aqui, comparando os resultados no grupo que recebeu canabidiol com o grupo controle, se observou uma diferença significativa na redução do número de crises convulsivas e também na percepção da melhora global nos pacientes com síndrome de Dravet. O mesmo para o estudo com pacientes com Lennox-Gastaut. Aqueles que receberam o canabidiol apresentaram significativamente menos crises de qualquer tipo, mas especificamente menos crises de queda, que são chamados drop attacks, crises graves com riscos de traumatismos. Por fim, sabemos que o CBD é seguro e eficaz para tratar a epilepsia refratária nestes pacientes. Mas podemos usar qualquer CBD? Não. Quando não se sabe a procedência do produto, não se sabe qual o nível de segurança contra efeitos tóxicos e quais os componentes ativos estão ali e se eles servem para piorar ou melhorar as crises. Aqui no Brasil, temos a disponibilidade de um produto específico com CBD purificado. Outros grupos de pacientes podem se beneficiar desse tratamento? Ainda não sabemos. Existem vários estudos em andamento com outras populações de pacientes, inclusive adultos. E para comprar, como é que a gente faz? Para adquirir a medicação, é necessário passar em consulta médica e o produto deve ser prescrito numa receita especial. Vamos falar sobre epilepsia sem preconceito? Até o nosso próximo vídeo!